Oi, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Vocês devem estar sentindo falta do Francisco no vídeo de hoje. É que o Francisco está numa fase que ele não para quieto de jeito nenhum. Se ele está acordado, ele está se mexendo, ele está querendo caminhar, ele está querendo engatinhar, ele está subindo pelas paredes. E aí, se ele vê um celular ligado, ele quer estar mexendo. Então, Vocês viram no último vídeo, ele quase atropelou as e- pessoas. então vai ter Francisco no vídeo, sim, não se preocupem. No final eu vou colocar o Francisco para vocês verem. Mas a gente está aproveitando o momento que ele está dormindo, cochilando, para poder gravar alguma coisa, porque senão não tem jeito. Bom, hoje a gente queria falar um pouco sobre uma pergunta que nos fizeram muito durante a gravidez e continuam nos fazendo, que é: como que vocês vão contar pro Francisco que vocês têm esclerose múltipla? E eu acho que é uma coisa muito natural pra gente, porque ele convive desde sempre com a esclerose múltipla, ele já convive com algumas dificuldades minhas, algumas dificuldades do Jota, e eu acho que é uma coisa natural, na verdade. A gente não vai precisar ficar explicando num quadro: olha, esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, enfim, porque o que importa pra ele é se a gente tá participando ou não da vida dele, e isso com certeza a gente tá. Inclusive, ele não sabe o que é a doença, mas ele sabe as pessoas que ele pode pedir certas coisas. Por exemplo, ele não me pede colo, mas ele tem um brinquedinho específico que ele fala brinquedinho do papai. Ele sabe que é o do papai, é o da mamãe, o que ele pode pedir para cada pessoa. Então, por exemplo, na hora do colo, ele não vai pedir pro Jota. E ele já sabe disso, ele sabe que o colo não vai vir do Jota. Ele sabe que ele não pode mexer na cadeira, assim como ele sabe que ele não vai pedir colo pra bisa dele. Então, assim, tem coisas que é muito natural. Se a gente trata com naturalidade no dia a dia, é natural pra criança. Teve uma fase também que ele não se mexia tanto, e a gente testou um canguru. E ele sabia que quando pegava aquilo, ele ia vir pro meu colo. E ele mudava a posição dele, o jeito dele. E ele sabia que ele ia vir pro colo, ia andar de cadeira, ia se movimentar. Então acho que tem coisas que, se a gente trata com naturalidade, as crianças tratam com naturalidade. Da mesma forma, a minha irmã, ela tem deficiência intelectual, né, desde pequena, e as pessoas me perguntavam assim: como é que foi quando contaram pra ti? E eu não lembro de nunca terem contado pra mim que a Renata tinha deficiência ou que ela era diferente de mim. Eu acho que foi uma coisa muito natural do dia a dia, da convivência, da escola, da sociedade, enfim, a gente vai percebendo as coisas. E criança é um ser muito curioso. Aliás, todos nós somos, mas a criança, ela tem uma curiosidade maior e ela pergunta. Então, conforme as perguntas dele vierem pra gente, a gente vai ir respondendo, né? Se um dia eu tiver que fazer uma pulso, tiver que ir pro hospital, a gente vai responder pro Francisco a dúvida que ele perguntar. A gente não precisa se adiantar com coisas que ele ainda não quer entender ou não precisa entender, né? Que nem quando eu fui fazer minha tatuagem, aliás, vocês não conhecem ainda minha nova tatuagem, que é eu e meu periquitinho. Eu fui fazer essa tatuagem e tava conversando sobre isso com a tatuadora, e ela disse que esses tempos ela perguntou pro sobrinho dela como que era ter o pai e a mãe tudo tatuado. E ele olhou pra ela com uma cara assim, de naturalidade, e respondeu assim: eu não sei como é que é não ter, né? Então eu não sei, por exemplo, como é não ter uma irmã com deficiência. Eu não sei como é não ter um marido com deficiência. Eu não sei como é ter um marido sem deficiência. Então o Francisco também, ele não vai saber como é ter um pai e uma mãe sem esclerose múltipla. Ele só vai ter conhecido pai e mãe com esclerose. Então eu acho que vai ser uma coisa muito natural do dia a dia. Claro que em alguns momentos talvez a gente se frustre, talvez em alguns momentos ele se frustre, talvez ele deseje ter pais que não usem cadeira de roda, assim como às vezes eu gostaria muito que o Jota não tivesse na cadeira de roda. Isso não é uma questão de não aceitar, é uma questão de que sim, a vida é muito mais fácil sem uma doença e uma deficiência, eu não tenho dúvida disso. Mas, enfim, é da vida, sabe? Cada um vai ter suas dificuldades, cada casal, independente de ter uma doença ou deficiência, vai ter suas explicações a dar para os seus filhos também, né? Por exemplo, vai ser difícil o dia que a gente tiver que explicar para ele por que o papai é músico historiador. É uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, tanto na questão músico-historiador, quanto na questão da deficiência e da paternidade, é que só, em alguma medida só importa o presente. Pode ser que eu já
andava com uma bengala, agora eu estou numa cadeira. Pode ser que tenha um remédio que melhore tudo, pode ser que eu saia dessa condição. O que importa, na verdade, é o quanto eu fui presente naquele momento. Então, não interessa se eu vou explicar ou dar explicações para um negócio que às vezes ele nem vai precisar. E às vezes a gente se preocupa com quando a criança perguntar tal coisa e às vezes a criança não quer saber de tal coisa. Então é melhor a gente ir vivendo cada dia e o dia que ele perguntar pra gente o que que é e a gente tiver que explicar bem certinho o que que é a doença, a gente vai explicar, né? O dia que ele quiser entender por que às vezes o pai sai de fralda, por que usa cadeira de roda, por que a mamãe precisa ser internada, por que a mamãe toma injeção toda semana. Então a gente vai explicando pra ele conforme vai correndo aí os dias e a vida. E, enfim, a gente espera que ele entenda da mesma forma que eu entendi a deficiência da minha irmã sem precisar de que ninguém explicasse. Da mesma forma que muitas pessoas hoje já adultas têm os pais com deficiência e relatam que sempre foi uma coisa muito natural. Eu acho que se a gente tratar com naturalidade e seguir a vida, ele vai também tratar com naturalidade e entender que isso faz parte da nossa vida. É isso? É isso. Então, agora fiquem com o Francisco contando até 10. Sim, porque ele é um menino muito esperto. Ele fala que nem uma matraca. Ele ainda não tá caminhando, ele tá com 1 ano e 5 meses. Todo mundo pergunta, ele tá caminhando? Não, ele não tá caminhando. Ele tá se ensaiando. E a gente vai gravar esse vídeo das comparações. Isso sim. Ele ainda não tá caminhando, mas não tem problema, a gente não tem pressa. Segundo a minha mãe, ele não quer humilhar o pai dele, que não caminha também. Ele fala que nem a mãe dele. Mas ele fala. Mas ele não caminha que nem o pai. Ele fala muito, gente. A gente já perdeu a conta de quantas palavras ele fala. Ele fica querendo completar as musiquinhas. Ele completa as musiquinhas que a gente canta, ele fala muito. E aí, esses dias, quando eu tava na praia, fui pra praia com ele também, vou fazer um vídeo sobre isso. A gente foi pra Natal. E eu tava com ele na cama, deitado, ele começou a contar de 1 a 10. Na verdade, ele foi até o 20 2 vezes. Aí, quando eu fui gravar, lógico, ele não foi até o 20, ele foi até o 10. E ele tem contado até 10 toda vez que ele começa a tentar andar, ele conta até o 10. Então, fiquem aí com a fofura do Francisco contando até 10 e até o próximo vídeo. Tchau. 1, 2, 3, tá, 5, 3, 7, 8, 9, 10, 11... 10, Viva! 2, 1, 2, 3, tá, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Viva!